Você sabe que o campo de batalha na nossa vida é a nossa mentalidade. Quando a sua mentalidade ela não é renovada, ela não é restaurada, você pode até receber palavras de fé, palavras de incentivo, que você retorna ao mesmo lugar. Por isso é necessário você renovar a sua mente. Romanos 12:2 diz para a gente renovar a nossa mente com a palavra de Deus, para que a gente conheça a boa e a perfeita, agradável vontade de Deus. Porque senão é como a gente colocar vinho novo em odre velho. Você recebe a palavra, mas a palavra ela se perde, porque você não renovou a sua mente. Então nós vamos estar ministrando hoje sobre para que orar se Deus conhece tudo. Para que a gente orar se Deus sabe de tudo? Mas nós sabemos que Deus, ele é ilegal na terra. Deus na terra ele é ilegal. Por isso que o verbo se fez carne, diz a Bíblia. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque Deus, ele não podia vir como espírito na terra. Ele seria ilegal. E Deus, ele cumpre a sua lei. Isaías 1:12 diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, por isso é necessário a gente orar. E os discípulos, o que eles pediram a Jesus foi para ensinar a orar. Falaram: Jesus, nos ensina a orar. E engraçado que eles viram Jesus ressuscitar mortos, viu Jesus curando enfermos, mas eles entenderam que a chave do ministério de Jesus era a oração. Porque se você não está orando, você está desviando. E a oração é o único meio da gente falar com Deus. Então os discípulos, eles entenderam isso, falaram: me ensina a orar. E por que muitas coisas acontecem e Deus não intervém? Porque Deus, ele conta com o homem. Por isso que Gênesis 1:26 diz a Bíblia que Deus deu o domínio na terra para o homem. No Salmo 115:16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu ao Filho do homem. Então na terra nós que vamos resolver, dando legalidade para Cristo agir através de nossas vidas. Porque nós vamos falar sobre o falar. Você sabe que o falar, ele é espiritual. O falar, ele é espiritual. Só os seres humanos falam. Ah, o papagaio fala. Não, o papagaio ele imita. O falar, ele é espiritual. Por isso que as palavras negativas, a fofoca, ela funciona tanto. Porque o falar é espiritual. Quando você dá ouvido à fofoca, à palavra negativa, você dá legalidade para o inimigo agir na tua vida. Ele dá legalidade, você dá legalidade para que o inimigo ele haja, porque ele também não pode agir sem ter legalidade. Por isso que ele usa bruxo, ele usa feiticeiro, para invocar na terra, porque ele é ilegal. E Deus, a mesma coisa. E nós vamos ver aqui na sua palavra, para você entender, porque o falar você tem que entender, é espiritual. Tanto que em Atos, Deus ele deu nova língua, porque o falar é espiritual. Por isso você precisa ver aquilo que você fala, amém? Que aquilo que você fala dá legalidade para Deus atuar na tua vida de bem, ou dá legalidade para o inimigo atuar com o mal. E as pessoas elas pensam que o falar normal, a vida dela vai ficar do mesmo jeito. Então ela levanta altares, ela dá legalidade. Então nós vamos aprender para você dar legalidade a Deus, amém? Não dá legalidade ao inimigo na sua vida. Vamos ler em Ezequiel 37:1. Depois nós vamos sentar, tá? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Você veja só, ele estava sequíssimo. É uma situação terrível que aquele vale estava. E Deus vai dando a instrução para o profeta Ezequiel: e me fez passar, e me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Parece loucura, né?
você vai falar para os ossos. Mas Jesus falou para a tempestade. Josué ele falou: sol detente em Gibeon e tu, lua, no vale de Ajalon. E muitas vezes nós não falamos aquilo que temos que falar, porque a situação ela mostra contrário àquilo que a gente quer. E o vale estava sequíssimo. Isso tipifica um povo. Às vezes é a tua família, às vezes é as tuas finanças, às vezes é os teus negócios. Está sequíssimo. E o que você tem falado? Deus, numa situação terrível, ele falou para Ezequiel: profetiza, dê legalidade para mim agir na sua vida, que se você não profetizar corretamente, eu não posso agir, que eu sou ilegal. E aí vamos continuar. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: este farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervo sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos já chegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo, um exército que estava sequíssimo. Mas ele começou a declarar a palavra, como Deus deu ordem a ele. Deus não te dá ordem para amaldiçoar, amém? Amém ou não amém? Deus não te dá ordem. Então ele foi ensinando, e ele foi, segundo a ordem do Espírito Santo, que Deus ia falando, ele ia profetizando naquela situação. E eu vou te ensinar você a fazer isso com a sua vida hoje, amém? Feche os seus olhos, deixa ela por ti. Espírito Santo, muito obrigado, meu Pai amado, pela tua filha e teu filho que vieram aqui esta noite, aqueles que estão na live também. Ministra sobre cada coração, meu Pai, no nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Pode sentar, no nome de Jesus. Nós queremos saber se alguém porventura hoje nos visitando, nos dando essa honra de nos visitar pela primeira vez nesse lugar. Se você está aqui hoje pela primeira vez, a gente quer te conhecer e também a gente quer te dar um presente. Se tem alguém aqui pela primeira vez, levante sua mão. A gente quer conhecer você. Se tem alguém, tá? Levante sua mão. Mantenha sua mão de pé. Nós vamos chegar até você. Você é bem-vindo neste lugar. Glória a Deus. Para que orar se Deus sabe de tudo? E muitas pessoas não oram por causa disso. A oração, ela é um meio espiritual para invadir o mundo natural. Então, quando você ora, quando você declara com a sua boca, você dá liberdade a Deus para agir ou o inimigo para agir. Portanto, é importante você controlar, vigiar as suas palavras, que muitas vezes a sua casa está sendo destruída, a sua casa está indo por terra, porque você tem dado legalidade para o inimigo agir. E muitas vezes você pensa que está ruim porque foi o João ou foi o Pedro, e é você que está profetizando contrário à sua casa. Sabe que quantas mães, elas profetizam um mal contra o filho dela, contra o filho. Pestinha, um diabinho, não serve para nada. Ela dá legalidade para o inimigo agir. Esse meu filho perturba. Que hora que eu fui ter? Antes de eu ter abortado. E muitos de vocês devem ter ouvido isso. E a situação às vezes está ruim, e a pessoa ela começa a dar legalidade a Satanás, e ela não sabe por que a vida dela está um inferno.
E aqui nós lemos em Ezequiel 37, Deus pegou Ezequiel e falou: Ezequiel, está vendo esse vale de ossos secos? Fale com eles. Você pode falar com a sua dívida para ela cair por terra em nome de Jesus. Você pode falar para o seu casamento para ele prosperar. Amém? Você pode. Depende de você. E Deus falou com Ezequiel: tu acha que pode? Ele falou: Deus, tu sabe. Mas quando Deus começou a dar ordem para ele, ele começou a obedecer a ordem que Deus dava. Se você obedecer o que diz a palavra de Deus, a tua vida muda. Amém? Se você obedecer o que a palavra de Deus fala, a tua vida muda. A questão é que muitas vezes a gente não obedece o que a palavra diz. A gente não repete o que a Bíblia diz. E com isso, a gente vai indo de mal a pior. E Ezequiel, ele vendo aquilo estava tudo seco, ele falou: Deus, tu sabe, Deus não podia profetizar lá do céu? Deus podia, ele mesmo: olha, ossos secos, levanta, ossos secos, criam vida. Mas Deus é ilegal na terra, ele teve que usar o homem. E na tua casa, na tua família, no teu negócio, Deus quer usar você. Ele quer usar você. Só que você, às vezes, com a sua mente não renovada, você começa a amaldiçoar tudo e a todos. Jesus, ele dá um exemplo para a gente entender, compreender que a maldição também funciona. Quer ver? Vamos ler aqui, Mateus 21, 18. Só para você entender. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Jesus, ele falou isso para a figueira. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Eles ficaram espantados. Ele falou: Jesus, o Senhor falou com a figueira secou. Jesus estava ensinando os discípulos que quando falava, dava legalidade para o inimigo agir ou para Deus agir. Jesus ensinando aos discípulos. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Amém? Jesus ensinando os discípulos. Jesus: olha, quando vocês amaldiçoarem alguma coisa, vai funcionar, hein? E geralmente quando você fala mal, você fala com mais fé do que quando você fala para as coisas de bem. Geralmente quando você amaldiçoa com fé. E Jesus está ensinando: então, vocês têm que ter cuidado. Vocês têm que vigiar, porque vocês vão dar legalidade para o inimigo agir. E eles: mas Jesus, a figueira secou. Ele falou: se tiver de fé, no tamanho do grão de mostarda, e disser este monte. Ele estava ensinando: se você tiver problema, se tiver um monte de dificuldade na tua frente, na tua vida, e você declarar: sai, tem que sair. Ele ensinando aos discípulos. Ensinando. E quantas vezes você dá legalidade para o inimigo destruir a tua casa? Deus é ilegal na terra. O inimigo também é. Tanto que o inimigo, quando ele foi tentar ludibriar Eva, ele teve que se incorporar na serpente. Porque ele é ilegal. Jesus, para vir na terra, ele teve que se vestir de homem. Ele teve que se vestir de homem para ele vir na terra, porque senão ele não conseguiria vir. E aqui ele está ensinando. Sabe que muitas coisas que você está colhendo hoje é que você falou ontem. Você falou um tempo atrás. E você pensava que não ia ter problema. Porque você não conhece o mundo espiritual. Aí você dá legalidade para o inimigo agir. Mas Jesus diz: mas se você crer e disser este monte, ergue-te e lance-te no mar, vai ter que ir. Eu falei, não sei se foi na quinta-feira retrasada, sobre você tirar um dia para não reclamar.
para não falar mal de ninguém. Qualquer situação que acontecer na sua vida, você profetizar aos ossos secos te cria vida. Amém? E quantos fizeram? As pessoas não entendem isso. Então, quando ela recebe o salário dela, ela amaldiçoa o salário. O esposo é amaldiçoado, a esposa é amaldiçoada. E você quer que as coisas vão para frente. Você fala assim, ó: Satanás, preste bem atenção, vem na minha casa e arrebenta tudo, quebra tudo, arrebenta minha finança, minha esposa. E daqui a pouco você diz: mas por quê? Eu lembro uma ex-freira que ela deu o testemunho que ela criava porcos e de repente as coisas não iam muito bem. Ela falou que Satanás carrega esses porcos aí. Morreu todos os porcos. Morreu todos os porcos, morreu. Entrou uma peste e arrebentou tudo. E às vezes entra a peste na tua casa, entra a peste na tua vida, no teu salário, no teus negócios, porque você fala. Você fala. Você veja, a pessoa às vezes ela quer casar, ela fala que nunca vai casar. Ela profetiza para ela. Muitas vezes ela está tentando ter filho, ela fala que não vai ter. Ela dá legalidade para o inimigo agir. E aquilo que você imagina na sua alma, assim você é. Então você precisa mudar a tua linguagem, colocar na tua boca a linguagem de fé. Colocar na tua boca a linguagem que dê para Deus trabalhar na tua vida. Você veja bem, no negócio ela falou: olha, todos os porcos estão entregues na mão de Satanás. E foi. E você diz: mas eu não vou a macumba, eu não vou. Mas você entrega com a tua boca, você dá legalidade. Teve um rapaz, ele era lá de Chavantina, ele teve com a gente um tempo aqui na igreja, e ele queria muito ter, ele queria ter gado, né? E ele comprou duas vacas lá, 2 boi, e puxava lá. E um certo dia ele trabalhava fora também, e quando ele chegou do trabalho, um dos bois tinha fugido. Ele se incorporou. E ele: caramba, eu cansado, esse boi foge. Ele foi atrás do boi, amaldiçoando o boi. Você vê que a palavra é espiritual, ela dá legalidade. Provérbios 18, 20 diz: do fruto da tua boca o coração se farta, o que produz teus lábios se satisfaz. A morte e a vida está no poder da tua língua, o que bem utiliza come do seu fruto. Tiago diz: da mesma fonte não pode vir água doce e água salgada. E às vezes você diz que é de Deus, mas você fala mal de um, fala mal de outro, amaldiçoa um, amaldiçoa outro, e você quer que as coisas vão bem. E esse rapaz, ele foi atrás lá do boi, da vaca, achou a vaca. Quando ele achou, trouxe com aquela raiva, trouxe, pá, amarrou lá tudo certinho, foi dormir. De manhã ele acordou, ia para o trabalho, ele foi lá ver os boi lá, aquele boi morreu. Aquele Chavantina. E ele me ligou, aí depois ele veio falar comigo: pastor, vai lá orar, porque começou a morrer os bichos. Aí teve um dia, nós fomos lá para orar, aí ele me contou. Ele falou: pastor, eu estava aborrecido, o boi fugiu, eu fui lá pegar aquele boi, eu vim arrastando aquele boi, seu boi vagabundo, seu boi. E, gente, quantas vezes você faz com teu filho, com teu pai, e você diz que é de Deus, amaldiçoa o teu patrão, a tua igreja. Tem gente que amaldiçoa o pastor, gente. Veja bem, um cara lindo, querido, né? Não pode. E eles vão amaldiçoando. É porque tudo que você plantar, você colherá. E esse rapaz me falou, eu falei com ele: cara, você matou o boi. Falei: você matou o boi. Mas como eu assim? Não, com a tua boca. Você liberou a palavra de morte, liberou a palavra de derrota. Mas hoje você vai entender para que orar.
Se Deus sabe tudo, Ele sabe de tudo, mas Ele deu ordem para Ezequiel: profetiza aos ossos secos, me dê legalidade para entrar na tua vida, me dê legalidade para mudar a tua casa, me dê legalidade para mudar os teus negócios. E quando Ezequiel profetizou, começou os ossos juntar osso com osso. Aquilo que na tua vida está desarrumado, quando você profetiza, Deus começa a arrumar. Amém? Deus começa a arrumar. E daqui a pouco Ele falou: sopra o Espírito. Levantou um exército numeroso. Deus tem muita bênção para derramar sobre a tua casa, sobre a tua vida. Ele quer que você profetiza, que você dê legalidade para Ele agir na tua casa. E eu tenho certeza, como fez com Ezequiel, vai fazer com você em nome de Jesus. Porque Deus, Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e será o mesmo sempre. Mas só que é mais fácil você falar de bem, falar de mal do que de bem. E muitas vezes as coisas estão boas, hein? Você tem casa, você tem roupa, tem comida, e você blasfema. Você chama o inimigo para ministrar na tua casa. E com isso o que acontece? Você vai ser destruído. Mas a partir de hoje, dê legalidade para Deus agir na tua casa. Já pensou todo dia? Vou te dar uma chave. Todo dia que você acordar, você agradecer a Deus pela tua esposa, pela tua casa, pelo teu pai, pelo teu filho, pelo teu trabalho. Já pensou? Que vida você vai ter? Que vida você vai ter? Você sabe que eu vou te dar uma chave? Pegue um papel e todo dia pela manhã escreva no mínimo umas 10 vezes aquilo que você quer que aconteça no dia. Amém? Aquilo que você quer que aconteça no dia, você começa lá: olha, hoje meu trabalho vai ser uma bênção, olha, hoje vai dar tudo certo, eu vou vender bem. Coloca ali. Mas pastor, para que essa loucura? Que é para mudar a tua mentalidade e ativar a fé na tua vida, e você vai conquistar aquilo que você precisa. Pastor, mas é difícil. Claro que é difícil. O inimigo não quer que você fale palavras para dar legalidade a Deus para agir. E com isso você vai sendo derrotado. Você, puxa, olha, mas que eu estou orando, eu leio a Bíblia, eu sou fiel, olha, eu vou no culto, eu faço tudo, mas você dá legalidade ao diabo para agir na tua casa. Por que você acha que Jesus, Ele diz: ame aqueles que te odeiam, abençoa os que te maldizem? Por que tu acha que o Jesus, Ele diz isso? Ele manda a gente abençoar. É o contrário. O cara está falando mal de mim, o cara está armando cilada, e eu tenho que abençoar a vida dele? Tem que abençoar. Por quê? Porque senão você vai dar legalidade para o inimigo trabalhar na tua vida. Você vai levantar altar para Satanás ministrar você. Rapaz, tomara que esse cara morra. Também, quando você abençoa a pessoa que está contra ti, você amontou a brasa viva na cabeça dele. E aí é Deus que vai ter com ele e não você. Porque quando você está com Deus, 1000 ao teu lado, 10.000 à direita, e você não é atingido. Porque Deus te guarda. Mas quando você se irrita, você lança palavra de derrota, você dá liberdade para o inimigo agir na sua vida, você dá legalidade. E quantos dão legalidade? Às vezes no veículo, se deu algum problema, já começa a murmurar, blasfemar. Como que você quer que você tenha vitória falando de derrota? Como que você quer ter sucesso e fala só de fracasso? A tua vida pode estar um vale de ossos secos, mas hoje é o dia de você começar a profetizar, você começar a declarar que a tua vida com Deus vai mudar. Mas depende de quem? De você. Deus, Ele deixou Ezequiel, eu já te dei ordem, você faz se você quiser. E muitas vezes você já repete por muitos anos. Você fala contrário, você fala mal. E uma coisa que a pessoa fala bastante é que está desanimada. Me diz aqui, vai adiantar o quê? Você vai ficar pior. Há poder na tua palavra. Acredite nisso. Jesus ensinou os discípulos. Eu estou desanimado. E hoje
é moda. Eu estou desanimado, eu estou estressado. Não, por que você não fala que você é abençoado? Por que você não fala que você está zen? Hein? Hoje eu estou calminho. Você puxa a ira para você. Você puxa a ira. Hoje eu estou estressado, hoje nem vem. E aí o inimigo está ouvindo, tu deu legalidade para ele. Ele usa alguém na tua empresa, usa alguém na tua casa, só para você se irritar mais ainda. Não, há poder na tua palavra. Então está tudo ruim, é vale de ossos secos, mas Deus está contigo, amém? Está tudo ruim, mas Deus vai te direcionar. Então acredite e pare de falar, porque há poder na sua palavra. Você plantou, você vai colher. Então Jesus, sabendo disso, ele falou com os discípulos: preste bem atenção. Quando você amaldiçoa, você dá legalidade para o inimigo ele agir. Então por que não começar a dar legalidade a Deus? E amanhã é um bom dia, que amanhã é o melhor dia da semana, segundou, amém? Amanhã, aí você vai, amanhã é um dia que você tem que anotar. Eu quero ver se você tem fé. Você tem que, amanhã eu só vou abençoar. Amanhã, segundou, é o dia de eu abençoar todo mundo, amém? Vou abençoar até a minha sogra, amém? O amém não foi muito bom, né? Que diz que sogra é muito bom para trabalhar, para passear não, é igual trator, falando. Ele está do lado da sogra, por isso ele falou isso. Então você precisa, gente, da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Então amanhã, segundou, amém? Esse amém está fraco. Amanhã, segundou, amém? Eu quero ver você amanhã, hein? Amanhã vai vir situação logo cedo para você se irritar e você vai falar aleluia, amém? Amém? Porque Romanos 8:28 diz a Bíblia: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se é bom ou ruim, vai cooperar para o teu bem em nome de Jesus. Porque Deus, ele não falha. Então acredite. Porque tem gente que se tirar as coisas ruins, não tem nada para falar. Não tem nada para falar. Então anote lá a quem você está servindo. Anote lá. A peça está errada. Olha, gente, você, pela tua boca, você é conhecido. A boca fala do que o coração está cheio. Então anote amanhã, segunda-feira, anote aí. Amanhã eu não vou reclamar, não vou falar mal de ninguém. Olha, é o melhor jejum que você pode fazer na tua vida. E tu sabe que na nossa igreja eu vejo o pessoal fazer jejum de Daniel, é uma benção. Aí jejum de chocolate, de coca, jejum de tudo. Mas eu não vejo ninguém fazer jejum de não falar mal dos outros. E a minha oração é essa: eu só vou abençoar. Diga assim: eu sou de Deus. Da minha boca só pode sair palavras de Deus, mesmo que o vale esteja sequíssimo. Eu vou falar palavra de Deus. Amém? Fale com essa pessoa aí do lado. Está ouvindo? Está ouvindo? Diga aí. Eu quero ver amanhã, hein? Você vai se lembrar de mim amanhã. Você vai se lembrar de mim amanhã, hein? No trânsito o cara vai te cortar, você vai com Deus. Eu estava vendo aqui perto mesmo. O cara fechou o cara ali. Eu parei, eu vi. Um veio em cabeça branca já, mas saiu blasfemando. Eu falei, rapaz, o cara para estar armado, morre de bobeira. Coisa simples. O povo estressadão.
E aí encontra outro endemoniado, aí tu vê. Não, gente, é no trânsito, é no teu trabalho. Profetiza a palavra de bênção. Amém? Diga assim: amanhã é meu dia de falar só bênção. Amém? Amanhã as esposas, eu vou dar uma dica: faz a comida bem salgada, coloca lá, aleluia, tá boa, tá boa. Os caras reclamam de tudo às vezes, né? Bota um bife lá, tá mal passado, às vezes nem comia bife, né? Nem comia. Não, dê legalidade a Deus. Deus quer trabalhar na tua vida, na tua casa, mas depende de você. Depende de você. Há poder na tua palavra. Jesus, ele disse isso. No início ele disse: haja luz. Teve luz. E quem sabe você está falando: haja trevas na minha casa. Às vezes você diz: puxa vida, a situação está ruim. Mas você que está dando legalidade para o inimigo trabalhar. E o inimigo, ele pressiona a gente para a gente falar. Até tem uma história que o cara, ele falava bem de todo mundo. Até o Vilmar que me contou que piadinha com o Vilmar, né? Aí ele disse que o cara falava bem de todo mundo. Bem de todo mundo. Aí armaram o cilada para ele. Falou: eu quero ver se ele vai falar bem mesmo ou de todo mundo. E aí foi lá: hein? E o que tu acha do diabo? O cara é esforçado, hein? Mesmo sabendo que está derrotado, ele não para de lutar. Entendeu? Fale bem, plante coisas que vão cooperar para o teu futuro melhor. E eu acho engraçado que as pessoas às vezes amaldiçoam o marido. Gente, marido não se amaldiçoa, gente. Teve o dia das mulheres, né? Teve o dia da mulher. Vai ter o dia agora de Todos os Santos. Depois, né? Assim. Você veja bem. Não se amaldiçoa o marido. E não se amaldiçoa a esposa também. Amém? O amém foi mais forte. A mulherada é mais rápida, né? Preste bem atenção. Quando você for amaldiçoar o seu esposo, vamos supor, você fala: é um capeta, mas não faz nada que presta. Eu sei que aqui na Avalanche não tem isso. Amém? Aí você vai amaldiçoando. Você vai amaldiçoando. Aí de noite, quando você vai deitar, você lembra: eu vou deitar com capeta, né? Né? Eu vou deitar. Não lembra, pô. Lembra capeta. Aí tu vai deitar, eu vou deitar com o capeta, né? E é a mesma coisa com a mulher. Você chama: meu Deus, olha bem. Ainda falam que caiu do céu. Caiu do céu porque quebrou a vassoura, né? Você vai deitar com a bruxa, né? Aí a bruxa dorme em X. E você com o pezinho lá, ela tá amarrado. Não. Então, fale palavra. Gente, o teu filho, puxa vida, abençoa ele. O teu filho é uma bênção. O filho é herança do Senhor. Amém? Ah, mas é um pestinha, não para quieto. Mas é igual você, né? Ele tem o teu DNA, né? Não é assim? Ele tem o teu DNA, certinho. Como que era você antes? É só você pegar o checklist lá, né? E os filhos, às vezes, amaldiçoam o pai. É que o pai, para que isso? Para quê? Então, hoje é dia de você falar os ossos secos, cria vida, amém? Fale para as tuas finanças: eu vou prosperar. Fale ao contrário daquilo que o diabo quer que você fale, amém? Fale palavra de vitória para a tua vida. Mas todo mundo do meu lado fala, pastor, palavra contrária, de derrota. Mas você não é todo mundo, você é de Deus. Fale palavra de Deus. E aí Deus, que você falou, Ele cumpre a palavra dEle, Ele te abençoa. Mas se você entrar na pilha,
No trabalho é assim, né? No trabalho todo mundo fala mal do patrão, todo mundo... Não, você não, meu patrão é lindo, né? Meu patrão, graças ao meu patrão. Eu tenho esse carrinho, eu tenho a minha conta de luz paga, graças... Você precisa. Igual os patrão, meus funcionários uma benção. Se não tivesse eles, eu não tinha como ir lá. Não tinha como. Como que a gente ia tocar essa igreja, né? Ministério infantil, tem gente lá no estacionamento, né? Gente na mídia, tudo ajudando. Os nossos membros são uma bênção, amém? Amém? É uma bênção. A gente amaldiçoa as pessoas que nos ajudam. Então quando você lembrar que você chamar o teu marido de capeta, olha com quem você vai deitar. Olha bem. Gente, será que é o capeta que eu estou dormindo? Agora, se você começar a falar que ele é uma bênção, você vai ver. Você, quando ele chegar em casa, vai falar: tá diferente? O que houve? Porque você começou a desenhar ele diferente, amém? E quando você desenha a tua mulher diferente também, desenha. Cara, minha mulher é uma bênção. Cara, se não fosse ela, eu não estaria onde eu estou. Cara, faz comida todo dia pra mim. Olha, a minha... Eu coloco cueca lá, freio de bicicleta, ela lava, né? Tudo. Você... não tem isso? Não tem? É a mulher que lava lá, né? E a pessoa... Não, gente. Dê legalidade para a bênção de Deus cair sobre a tua casa, amém? Abençoa o teu trabalho, abençoa a tua cidade, amém? Abençoa a tua vida, eu tenho certeza. Deus, como fez com o vale de ossos secos, criou vida, vai criar vida na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, e vai te abençoar. E esse ano é o teu melhor ano, em nome de Jesus, amém? Então crê em Deus. Amanhã é o dia de não reclamar, amém? Amém, amém? Você falou, hein? Quando você for amaldiçoar amanhã, você vai lembrar: meu Deus, aquele negão falou sobre isso, né? Fale. Cara, isso funciona. Dificilmente você vai me ver falando o contrário. E às vezes tem dia que eu estou chorando por dentro, mas Deus é comigo, que eu aprendi. Isso é exercício. Deus vai entrar com providência. Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e tão seguro. Então mude as palavras da sua boca, porque Deus, para nos levantar, Ele coloca na palavra dele palavras de fé. Salmo 23:1: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. E às vezes você dá legalidade para o inimigo. Deus está comigo nada, falta tudo. Mas se você começar como Davi estava falando, profetizando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pasto verdejante, me guia em águas tranquilas. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Deus é comigo. Ele diz: prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele não corre nem dos inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade de Deus vai me seguir todos os dias da minha vida, para todo sempre. É Bíblia, gente. Filipenses 4:12 diz: olha, eu sei andar em fartura e sei andar em escassez. Aprendi em toda circunstância. E o 13 diz: posso todas as coisas porque Jesus Cristo me fortalece. Romanos 8:37 diz: em todas as coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Dê legalidade para Deus agir na tua vida. Acredite que Deus, quando você libera a palavra, você dá legalidade, Ele atua. E às vezes você tem amaldiçoado a tua casa há muito tempo e nada tem mudado. É hora de você abençoar, amém?